55 anos, um cara comum que mora no Texas. Até que veio o diagnóstico que ninguém de nós quer ouvir. Câncer de próstata em estágio terminal. Os médicos disseram que ele teria menos de 18 meses de vida. Aí, diante da notícia mais dura da vida, o Doug teve aquele momento em que tudo para. Aí ele pensou, eu tenho duas opções. Ou eu fico em casa esperando a morte, ou eu saio por aí e vivo o que ainda me resta. At home and waiting to die, I decided that I was going to do some good. When you get hit with that kind of news, it really makes you think about, life and what you've done and what you could have done. So many places I haven't seen. There's so much need in this country and the need is growing. Mas ele não quis só viver, ele quis servir. E ele criou algo que tocou meu coração de um jeito muito profundo. A Die to Serve Tour, ou em português seria a turnê Morrer para Servir. É isso mesmo, ele decidiu cruzar os 50 estados dos Estados Unidos, não para realizar sonhos pessoais, para passear, para viajar, mas para ajudar os outros. Dar comida para quem está com fome, servir moradores de rua, cuidar de vítimas de desastres. O Doug já passou por 9 estados e vai continuar enquanto ele tiver forças e tempo. Ele está usando os últimos dias de vida para fazer aquilo que, nas palavras dele, devia ter feito melhor quando ainda tinha tempo. Isso me pega, porque parece que ele está vivendo o que Jesus ensinou na prática. Que amar o próximo não é uma opção, é o centro da vida da gente. O Doug não se recolheu, ele não se afundou no medo, na depressão, ele escolheu ser resposta. Escolheu transformar dor em compaixão. A vida dele está se apagando, mas a luz que ele está deixando no mundo vai continuar acesa em muita gente. E a pergunta que não sai da minha cabeça é, será que a gente precisa esperar a morte bater na porta para a gente começar a viver de verdade? Para sair do automático, para olhar para o lado, para poder fazer o bem enquanto ainda dá tempo? O Doug está nos ensinando que viver é servir. E que a hora de amar, de cuidar, de estender a mão, não é quando der, é agora. Porque não dá para deixar para amanhã o que Deus nos chamou para fazer hoje. Obrigado, Doug. Maior respeito por você. Obrigado de verdade. Queridos, graça e paz. Opa, estamos vivos. Estamos vivos. Que Deus nos dê a ousadia do Denk, enquanto estamos respirando, enquanto temos fôlego da vida, e que Deus não permita que a gente receba um diagnóstico tão trágico, de que temos só alguns dias para viver, mas que a gente possa estar vivendo cada dia como se Jesus viesse amanhã, ou como se fosse nosso último dia aqui na terra. Você já imaginou? Se as pessoas que morrem, ela soubesse que aquela semana, aquele mês, fosse seus últimos. Às vezes eu fico imaginando, quando há esses acidentes, eu fico imaginando a cena da pessoa saindo de casa, arrumando as malas, entrando em contato com seus familiares, com a sua empresa, com o seu negócio, com o seu estudo, com a sua faculdade, com o seu lazer, e de repente, tudo vai de água abaixo, tudo termina ali. Eu creio que precisamos parar nesse cenário que estamos vivendo e presenciando no nosso mundo, que às vezes nos deixam estarrecidos, com tantas notícias tristes. Eu não sei você, mas às vezes, se eu não tirar a minha visão, a minha atenção de alguns momentos durante a semana, eu fico mal pra caramba. Eu fico muito mal. Porque são tragédias e são tantas coisas que estão acontecendo que a gente olha e diz, caramba, o que esperar da vida? O que esperar desse mundo, gente? E é em todo lugar. A notícia vem em todo lugar. E eu e você, nós estamos aqui. Vocês que estão em casa, e alguns de vocês talvez poderiam estar aqui, mas vocês escolheram estar em casa. Foi uma escolha sua. Talvez se você deixasse Jesus decidir por você, você teria se arrumado e estaria aqui conosco, vivenciando um momento de comunhão, um momento gostoso aqui juntos. Queridos, que a graça de Jesus,
seja suficientemente cada vez mais enorme, maravilhosa na minha e na sua vida, amém? Para que a gente viva nesse mundo de acordo com aquilo que Deus planejou para mim e você, para nós vivermos até os últimos instantes, que nós não sabemos. Graças a Deus, Deus não nos deu aí as condições. O cara pode ser o bambambam da tecnologia, o melhor cientista do mundo, ele não sabe os seus últimos dias na terra. Só o Papai do Céu sabe. E a palavra de Deus diz que os nossos dias estão contados, todos eles estão contados. Já pensou? Todos os nossos dias estão contados pelo Criador do universo, o nosso Deus eterno. Então, bem-vindos, você está vivo. Amém? Que a graça do Senhor bendita seja sobre a sua vida. Acho que linda canção, Dedé. Que linda canção, tem tudo a ver com o que a gente vai estar ministrando e pensando juntos nessa noite. Pastor Genilson, seja bem-vindo, viu? Gozou uns dias de folga, graças a Deus, com sua amada família. Você chegou e Cristiano saiu. Então, ore pelo Cris, pela Gi, estão precisando de ter um reforço, de ter um momento de lazer também e aquecer as turbinas para começar o seu trabalho. Creio que o pastor Rodrigo amanhã está também de volta com sua família e vamos estar aí juntos, celebrando tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Querido, a gente tem visto essa semana, ou esse mês, sobre esse tema: discípulo, compromisso e paixão. E, na verdade, esse tema, essa série, ela faz parte do tema maior que temos durante todo esse ano para viver. Eu espero em Deus mesmo, eu oro por isso, eu me inquieto, eu tenho passado algumas tribulações e, às vezes, aquele desânimo de pensar e dizer: Senhor, será que no final do ano nós vamos chegar e olhar para a igreja, olhar para cada um e dizer: caramba, nós de fato somos discípulos comprometidos e apaixonados. Nós estamos vibrando com a missão que Deus tem nos dado. E cada vez mais que eu vou para as Escrituras, cada vez mais eu me convenço quanto ela nos chama a um compromisso, ela nos chama a uma paixão, e foi assim com Jesus, com seus discípulos, dentro dessa realidade. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre graça fortalecedora. Graça fortalecedora. Vamos ver que graça é essa. Que graça fortalecedora é essa? Aí, mostrando para você já o quadro geral, né? E o pastor Genilson já está aí, ele vai ser responsável pelo a última palavra ali, né? A gente viu sobre essa fé genuína, esse dom que Deus colocou no coração de cada um de nós. Essa graça que nos fortalece, e esse ensino que nos traz a visão e o preparo, de fato, para discipularmos outras pessoas. Aqui é um spoiler para próximo domingo, né, Gene? Próximo domingo, Gene vai encerrar essa série aí com chave de ouro. Eu tenho fé, recebo um dom, é interessante isso. E quando a gente vai alinhando a série, às vezes a gente só vai percebendo algumas coisas durante a caminhada que a gente vai preparando, né? Nem sempre a gente tem em mente, quando a gente prepara a série, a gente não tem a visão geral de onde vai chegar, mas a gente tem um caminho aonde a gente quer chegar. E quando a gente olha essas 4 situações da fé genuína, que ela vai embargar esse dom de Deus na vida da gente, não há como ter esse dom ativo se eu não tenho uma fé genuína. Beleza? Está comigo aí? Não há como eu desfrutar dessa graça que fortalece, que nós vamos ver hoje,
sem esse dom dado por Deus, porque graça tem a ver com dom, dom tem a ver com graça. Inclusive se misturam às vezes num cenário da própria palavra de Deus. O dinamis, que é o poder, o dom de Deus, que dá essa dinamite na nossa vida, e a graça, essa caris de Deus, que ela é suficientemente poderosa e grande para exercermos tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém, queridos? E aí vem o ensino. O ensino, não tem como eu ensinar, discipular pessoas, se eu não passei pelo caminho da fé, o dom e a graça. Não tem, por isso que algumas pessoas não conseguem discipular. Bom, é difícil discipular, não. É porque eu não estou apropriando-me da fé genuína. Eu não estou deixando que o dom, por isso que Paulo diz a Timóteo, desperta o dom, Timóteo. Desperta, cara. Eu acho que eu não sei se Paulo, ele de repente deu uma saculejada, né? Às vezes tu tem uma pessoa que está meio dormente, e você chega e diz, desperta, menina, acorda para a vida. Acho que Paulo chegou para Timóteo e disse, bora, Timóteo, acorda para a vida, homem. Tem muita coisa, desperta o dom, cara. Aonde está seu dom? O que é que você tem feito com ele? Percebe? E aí então a gente percebe que essa graça que fortalece a nossa vida, ela só vai trazer de fato esse fortalecimento quando eu entendo, querido, quando eu entendo que há uma sequência, essa fé. Por isso que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa não é a fé simplesmente de acreditar. Essa é uma fé arraigada, o coração voltado totalmente para Deus, totalmente para Ele. E então, o texto que nós queremos ler com vocês é um texto muito conhecido. Muito conhecido. E às vezes quando eu me deparo com alguns textos, eu digo, será que a gente consegue tirar alguma coisa mais desse texto? Claro que sim. Claro que sim, porque a palavra de Deus, ela é nova e se renova a cada manhã. Cada manhã. Cada manhã, se você se debruçar nessa palavra, você tem uma porção nova para a sua vida. Amém ou não amém? Você tem. Você fizer isso, você vai entender o seu dia melhor do que alguém que não faz. Eu tenho assim, poderia conversar com vocês sobre várias experiências nesse sentido. Que a minha devocional de manhã, ela serviu para o que eu vou fazer, os contatos, as coisas que eu não planejei durante o dia. E às vezes quando eu estou com determinada situação, aquele texto que eu conversei com o Senhor, Ele chega e diz, é para isso. Foi por isso que você leu esse texto, Bona. Foi por isso que você leu esse texto. E aí é muito, muito interessante. E aí o apóstolo Paulo, ele fala então, ele continua dando as instruções para o seu querido, a gente está fazendo um panorama, né, passando por cima da segunda carta de Paulo. A gente começou ali falando sobre a fé genuína, depois falando sobre esse dom ativo de Deus na vida da gente, e agora Paulo vai falar para Timóteo sobre a graça. A graça. E ele diz aqui no capítulo 2, o versículo 1 e 2, ele diz, portanto, você é meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2, e as coisas que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Querido, pensando um pouquinho aqui, eu jogo essa frase para você pensar um pouco nela. O discípulo comprometido e apaixonado experimenta a graça fortalecida ou fortalecedora. Mas eu digo para vocês o seguinte, que somente o discípulo comprometido e apaixonado vai experimentar essa graça. Aí você pode dizer, mas essa graça não é para todo mundo? Sim, é para todo mundo. Mas nem todo mundo quer. Nem todo mundo desfruta. Porque é graça. E é uma graça de graça. Para todo mundo, mas nem todo mundo quer. Eu acho que exatamente por ser de graça. As pessoas até dizem, olha, é de graça, não presta. Curso ali,
para você aperfeiçoar suas habilidades culinárias, suas habilidades intelectuais, suas habilidades tal, totalmente de graça. Você não vê fila. Galeto de graça. Se aproxime e pegue. Você pode ver, vai ver fila, mas as pessoas vão ficar desconfiadas. As pessoas vão conversar na fila e dizer, e o que tu acha disso? De graça. Será que não está estragado? Será que não está com aquele negócio a gripe do... Como é o nome da? A gripe viária. Aviária. Você está na fila, é de graça, você vai receber. Mas você fica, cara, você não. E algumas pessoas vão sair da fila. Porque se eu chegar e disser, rapaz, eu entrei numa dessa. Peguei uma diarreia. Quase que eu não me consertava mais. Desconfie, gasolina de graça. Eu não entro nessa mais. Eu olho e digo, caramba, 50 centavos mais barato que todos os postos. Tem alguma coisa errada. É interessante que você vê até algumas filas de carro, mas muitos passam de longe. Eu passo de longe hoje. Antigamente eu ia encher o tanque. Até que eu tive um problema no meu carro. Entupiu tudo que foi injeção. As ignições e tal. Foi gasolina adulterada. E aí então ele diz, olha, confia a homens fiéis e idôneos que sejam capazes de ensinar outro. Aí essa graça, experimentar a graça fortalecedora. Somente discípulos comprometidos e apaixonados. Experimenta essa graça. Eu gostaria que todos vocês estão aí em casa, experimentassem essa graça. Eu gostaria de experimentar essa graça todos os dias restantes da minha vida, até o Senhor me levar, ou até Ele voltar. Agora, vamos lá. O que é essa graça? Eu não quero teologizar com vocês. Mas eu quero só trazer uma clareza maior sobre essa graça que Paulo está falando para o seu filho, discípulo Timóteo, aquele pastor novo. Graça, querido, graça, primeiro, a gente tem que entender que ela vem de Deus através de Jesus. Ponto. A graça vem de Deus através de Jesus, não vem de outra maneira. Onde você entender ou ouvir alguma notícia sobre essa graça vem de algum lugar, ou vem de alguma situação, ou com alguma condição, desconfie e não queira. Porque essa graça vem de Deus através de Jesus. Ela envolve uma fé genuína e o dom dado por Deus, essa graça. No grego, a palavra graça é charis. E essa palavra tem amplo significado. Na Bíblia você vai encontrar essa palavra charis ou graça com vários significados. Por exemplo, de favor, bondade, dom, benevolência, gratidão, vai aparecer lá. Alegria, essa graça que ela gera uma alegria, essa graça que ela gera uma bondade na minha e na sua vida. Paulo está falando para Timóteo que ele precisava, além dessa fé genuína, desse dom ativo na vida dele, ele precisava da graça, porque é a graça que fortalece. A graça que fortalece. E aí o John Piper, ele coloca, depois dessa daí tem o John Piper. Essa graça vai além do favor de Deus por nós. Além do favor de Deus por nós. Essa graça é o poder capacitador de Deus na nossa vida para fazer o quê? Para fazer o quê? Cumprirmos a missão. Ela tem um objetivo, a graça. Se isso não está acontecendo na minha e na sua vida, é porque nós não estamos experimentando essa graça. Lembra que eu comecei dizendo que muitas pessoas, por ser de graça, mesmo assim, muitas vezes, algumas pessoas não querem e não têm e não usam essa graça. E aí vem agora a frase do John Piper, muito parecida. Graça não é apenas a disposição
de Deus em fazer o bem por nós, quando não merecemos. Porque graça a isso também. É o bem de Deus por nós, sem nós merecermos. Entendeu? Ok? Aí ele continua dizendo, a graça é o poder de Deus, que me capacita, ou nos capacita para cumprirmos, ou cumprir o meu propósito. E é isso exatamente que Paulo está falando para Timóteo. Essa graça. Por isso, querido, que muitas pessoas, por não entender essa graça, e por não se valer dessa graça, vive uma vida cristã na desgraça. Desgraça o que é? Sem graça, ou ausência da graça. Tem muitas pessoas que, por não se favorecer da graça de Deus, elas vivem uma vida cristã desgraçada. Essa semana, ouvi a estatística de que o Brasil está chegando aí a 35% de evangélicos, crentes nominais. Mas eu diria a você que isso não me empolga. Eu poderia ficar muito feliz como pastor de uma igreja, como batalhando para que pessoas se convertam e tal. Por quê? Porque muitas das pessoas estão experimentando uma graça barata. Muitas pessoas não estão vivenciando esse processo de uma fé genuína, de um dom ativo do Espírito Santo na sua vida, de uma vida voltada totalmente, dependente totalmente da graça genuína, da graça fortalecedora de Deus. E por isso que elas não conseguem ensinar, discipular. Domingo que vem essa parte, tá? É só um spoiler aqui para você. E aí vem para mim e para você, precisamos. Que propósito é esse, querido? Que propósito é esse que a graça nos dá, que a graça tem? A graça é o poder de Deus que me capacita para cumprir meu propósito. Que propósito? Qual é o seu propósito de vida? Por que você está aqui? Por que você está no seu trabalho? Por que você está na sua profissão? Por que você está estudando determinada coisa? Por que você tem sonhos? Para que esses sonhos? Por que você tem seus relacionamentos com pessoas? Por que você se casou? Por que você tem filhos? Por que você quer se casar? Por que você quer ter filhos? Por que você quer comprar uma casa? Por que você quer estudar tal assunto? Por que você quer fazer isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Existe um propósito maior na minha e na sua vida. Desde o dia que você disse sim a Jesus. Sim a Jesus. O dia que eu disse sim a Jesus, eu entendia que Ele agora iria direcionar a minha vida. Eu disse sim a Jesus, mas eu tinha um propósito de ser um arquiteto. Eu disse sim a Jesus, mas eu tinha um propósito de ser um profissional na área do surf, um surfista profissional. Eu estava me dedicando para isso. A minha infância pode dizer, de 12 a 18 anos, foi me dedicando ao surf. Manhã, tarde e à noite às vezes. Eu disse sim a Jesus, eu estava trabalhando no Banco do Brasil. E aí Jesus disse, é sim mesmo, Bona? É para valer? Decisão? Prego batido e ponta virada? É isso, né? Não. Prego batido e ponta virada. Quem conhece essa expressão? Prego batido e ponta virada. O Valdemir fala bem alto aí o que é prego batido e ponta virada, porque algumas pessoas falaram que não conhecem não. Diz aí, Valdo. É difícil demais tirar, cara. Você pode ver, quando você quer aproveitar um prego, você procura um prego, aí você chega lá numa madeira, ele está batido, virado e a pessoa ainda... Aí você vai tentando, e às vezes você força tanto que ele quebra e não sai. Decisão. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Propósito é a missão. Que propósito é esse? A missão. A missão. Pode pegar os evangelhos, os 4 evangelhos. Veja o que Jesus ensinou o tempo todo para aqueles discípulos. Pega as cartas de Paulo. Veja o que Paulo ensinou
em todas as suas cartas, você vai ver que o propósito é esse. Fé genuína, dom ativo, graça que fortalece para o cumprimento da missão. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo, no momento de agonia, no momento de desespero, se a gente pode dizer isso, no momento de profundo desejo em que ele pudesse se tornar uma pessoa talvez mais perfeita dentro daquilo que ele gostaria. E a Bíblia diz que Paulo ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe que espinho é esse. Alguns maldosos dizem que era sogra, mas a gente nem sabe que Paulo era casado, então não há possibilidade, né? Algumas pessoas dizem que era porque ele foi viúvo, foi casado, a esposa abandonou. Não existe possibilidade. A Bíblia não fala nada sobre isso. Algumas pessoas vão dizer que Paulo ele tinha um problema muito sério na vista. E ele tinha um problema muito forte na vista. A Bíblia vai mostrando algumas situações depois onde ele escreve, diz que está escrevendo com letras garrafais, que ele está pedindo outro discípulo para escrever. Então algumas pessoas dizem que ele tinha um problema sério na vista. A gente não sabe. Só que sabe que Paulo tinha uma deficiência. E ele chega a orar e diz que ele orar insistentemente, pedindo para que Deus pudesse tirar aquilo dele. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele diz, mas ele me disse, ele quem? Jesus. Jesus aparece para Paulo na oração e diz, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Ponto. Paulo, ele é suficiente para você porque o meu poder vai se aperfeiçoar exatamente na sua fraqueza. Por isso que eu e você temos fraquezas, temos pontos fracos. E Deus não vai tirar isso, muitas vezes. Ele vai permitir para que a graça dele seja superabundante na sua vida. Portanto, Paulo diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Olha só que homem, meu Deus. Alegremente em minhas fraquezas. Se alegrar nas fraquezas, Paulo. A gente se alegra na fortaleza, nas coisas boas, no sucesso. Alegremente em minhas fraquezas. Aí ele conclui com essa, ele dá esse rasante lindo aqui. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Coisa linda, gente. Você está se sentindo fraco em alguma área? Você tem uma área que você diz, poxa, se não fosse isso, talvez eu pudesse caminhar melhor, eu pudesse fazer mais coisas. Eu, por muito tempo, lutei com timidez, né? E quando eu falo isso, as pessoas dizem, menino, né? Eu sou uma pessoa tímida. Sou uma pessoa tímida. O meu perfil é de alguém tímido. E eu sofria muito, porque, imagina, quando o professor na sala de aula dizia, amanhã todos vão dar um relato do trabalho lá na frente. Prova oral, era diarreia na seta. Seminário não foi diferente. Toda vez que tinha que apresentar lá na frente, diante dos professores e dos alunos, nossa. Quando as pessoas começaram a dizer, Bona, você é um pastor, eu digo, vai para lá. Eu jamais vou subir no púlpito assim, diante de uma plateia grande, de jeito nenhum. E eu fugia. Fraqueza, sentia fraqueza. Até que um dia, Papai do Céu vai trabalhando e diz, o meu poder vai se aperfeiçoar aí, Bona. Você vai ser sempre fraco nessa área. E as pessoas às vezes perguntam para mim, né? Diz, tu ainda sente assim um friozinho na barriga quando vai pregar? Ainda sente assim um nervosismo? Claro que sim. Claro que sim. Estou aqui pregando para vocês há 31 anos. Mas às vezes eu fico ainda com as mãos frias. O coração meio acelerado. Não consigo comer nada.
durante as 3 primeiras que antecede a pregação. Fraqueza. Graças a Deus por ela. Sabe por quê? Porque eu não me confio em mim. Eu não confio, chega aqui e diz, eu já sei pregar. Né? Abra a Bíblia. As pessoas perguntam, mas você ainda gasta tempo para preparar sermão? Claro que sim. Porque se eu não preparo, eu me sinto mais inseguro ainda. E eu preciso preparar para me sentir a minha segurança e depender do quê? Da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, Paulo diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus você é o que você é. Não que alguém quer que você seja. Não que o mundo quer que você seja. Você é o que Deus imaginou para você ser. E Ele vai ser glorificado através da sua vida. É só você se dispor para Ele. Para Ele. Sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Aleluias por isso. Antes trabalhei. Olha Paulo. Paulo trabalhou, querido. A graça se trabalha. Se esforça. Não é porque é de graça que você não faz nada. Não é de graça. Salvação de graça. Eu sou salvo mesmo. O diabo não tira a salvação. Eu já tenho. Já estou garantido. Paulo disse, não, eu trabalhei mais do que todos eles. Olha só, que arrogante Paulo. Se trabalha para aperfeiçoar aquilo que você tem dado de graça por Deus. Por isso que quando o dom, ele não é trabalhado, ele morre dentro de você. Por isso que a fé, quando ela não é exercida, ela se enfraquece dentro de você. Tem muita gente morrendo. Cristãos morrendo. Porque perderam a sua fé. Não experimentaram mais da graça de Deus. E eles continuaram vivendo a vida igual ao melô do pagodeiro. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Trabalhei mais que todos, contudo não eu. Olha só, aqui está a chave, viu gente? Não eu, mas a graça de Deus comigo. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Lembra? Pela graça sois salvos. A gente só, às vezes, enfatiza esse versículo. Pela graça sois salvos por meio da... Percebe como está ligado? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de... É dom. Olha como está ligado as 3 palavras. Bona, você está... Eu não estou inventando, está aqui. Pela graça sois salvos por meio da fé. É dom de Deus. Estão entrelaçados aqui. Entrelaçados. Aí diz, no versículo 10, lembra o versículo 10? Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para andarmos nela antes da fundação do mundo. Fui pregar lá em Natal, aí quando fui beber água, era água de coco, gente. Bem docinha. Fiquei com a saudade. Ô, pessoal, vamos dar uma... Estão ouvindo, né? A igreja está ouvindo? Amém ou não amém? A graça de Deus em nós, querido, resulta em ação salvadora e realizadora. Realizadora. 2 Timóteo, mais uma vez, capítulo 2, versículo 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se. Essa palavra fortifique-se, ela está ligada a uma palavra muito parecida com o dom do Espírito ou aquela ação do Espírito Santo, que é uma palavra no grego, endunarmou,
que é ali muito próximo da palavra é o dinamis, referente ao poder do Espírito. Esse fortalecimento da graça não é simplesmente qualquer tipo de fortalecimento. É um fortalecimento que vem diretamente do Espírito Santo para a sua vida. E aí ele diz, fortifique-se esse poder na graça, na caris, que há em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo para Timóteo o que, queridos? Que o poder da graça de Jesus em nossas vidas transforma nossas atividades. Preste atenção nisso. O poder da graça de Jesus em nossa vida transforma nossas atividades, nosso trabalho em realizações extraordinárias. Amém? Você começa a ter realizações extraordinárias com o poder dessa graça na sua vida. O vídeo que ouvimos, você tem alguns dias para viver. E, obviamente, ficou até ruim, porque uma parte que ele falou foi em inglês, mas o cara, ele conseguiu colocar exatamente aquilo que ele estava falando. O que ele estava falando é, eu decidi fazer a diferença nos últimos dias que eu tinha. E ele andou em mais de 50 cidades nos Estados Unidos para fazer a diferença em comunidades, aconselhando pessoas até o fim. Nosso trabalho é simplesmente deixar Deus trabalhar. Nosso maior trabalho. É o que Paulo completa dizendo aqui no versículo 2. Ele diz, e estas coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie, Timóteo, a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Queridos, por isso que um discípulo de Jesus, ele é comprometido e apaixonado, pois ele tem o poder da graça fortalecedora em sua vida para passar adiante, para cumprir a missão. Que missão? Fazer discípulos. Fazer discípulos. E aí o texto é lindo, porque o texto, primeiro, ele leva a gente à devoção, à graça de Deus, para depois levar-nos à missão. Primeiro devoção, depois a missão. Primeiro você se debruça com o Senhor no seu dia. Primeira coisa que eu e você devemos fazer é nos debruçarmos diante do Senhor e colocar para Ele tudo aquilo que vai acontecer no dia. Depois eu me ergo para cumprir a missão dEle durante aquele dia. Sim ou não? É assim que você tem feito? Amém ou misericórdia? Amém. Vocês em casa, amém ou misericórdia? Meio assim, né? Se fosse amém forte mesmo, você estaria aqui, não estaria em casa. Aqui vem algo que eu queria finalizar com você. Algumas perguntas. Esse cumprimento da missão, que ela vem na minha e na sua vida através dessa graça fortalecedora, ela tem algo que diz respeito a mim e a você. Teste da graça de graça. Você não vai pagar nada por ele. Tá bom? É um teste mesmo, vou fazer uma prova com vocês, tá bom? Você é consciente dessa graça em sua vida? Preste atenção, é você que vai responder. Né? Você é consciente dessa graça poderosa de Deus, fortalecedora de Deus, essa graça que te dá condições de você superar suas fraquezas, essa graça que te dá condições de você ir além das suas forças, além do que as pessoas te dizem, além do que o mundo está acontecendo. Você é consciente dessa graça, sim ou não? Ok. Se sim, se sua resposta foi sim, a gente vai só trabalhar o sim, tá certo? Se sua resposta for não, aí depois a gente vai ter um momento durante a semana para receber você que disse não. Agora é só sim.
Se sim, esta graça está fazendo de você um discípulo comprometido e apaixonado com o discipulado? Sim ou não? Perceba que ela está ligada com a outra. Você deu sim na outra, eu estou levando você para dar a sua nota aqui. É você que tem que dar isso aí. Tá bom? Então, se sim, os que responderam sim, vamos para a terceira questão. Se sim, você está se reunindo regularmente com outra pessoa, ensinando o que você aprendeu? Sim ou não? Os sim estão diminuindo agora, né? Não sei porquê, está diminuindo. Está diminuindo. Já começa a complicar, né, gente? Bem, os que disseram sim, vamos lá para a quarta. Se sim, você pode dizer que é um discípulo comprometido e apaixonado, vibrando com a missão. Sim ou não? Sim? Sim. Ok. Beleza. Beleza. Quando a gente fala de diga sim, e para dizer sim eu preciso ser um sim. E deixa eu falar para você o que é esse sim que a gente diz. Esse sim aqui na verdade é uma sigla. Seguidor integral do mestre. Integral. Total, completo. Agora preste atenção em algumas implicações para você entender um pouco mais desse sim e desse seja um sim. Eu não tenho medo de dizer que muitas pessoas não têm sido um sim. Muitas pessoas estão nas igrejas, mas não estão nem aí para esse sim mais. Não são seguidores integrais de Jesus, o Mestre. Elas podem ser seguidores de uma igreja, de uma liturgia, de algumas partes da Bíblia, de algumas coisas que ela crê, que ela acredita. Essa semana, eu ouvi uma frase que me chamou a atenção, do pastor Paulo Júnior. Ele diz: Jesus não é uma escolha que fazemos, é uma decisão. Eu parei para pensar nessa frase dele. A aeromoça perguntou a um passageiro no avião: você vai querer jantar? Ele se virou para a aeromoça e disse: quais são as opções que você tem? Ela disse: sim ou não. Quais são as opções, Mona? Ou aeromoça? Sim ou não? Seguir Jesus é assim. Jesus não é uma escolha que você faz. Jesus é uma decisão que você faz. Por isso que essa decisão, ela é uma sentença de morte para a sua vida. Por isso que Jesus, quando convidou os discípulos, disse: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E agora vocês de repente querem fazer aquilo que... Eu estou sentindo que alguns de vocês querem fazer aquilo que alguns discípulos fizeram, né? Duro esse discurso, posso sair? Por que eu digo isso? A escolha, querido, nos fará querer seguir Jesus do nosso jeito. Porque eu escolhi do jeito que eu quero. Eu escolhi aquele prato. Faço se eu quiser. Chego na hora quando der. Não é assim?
Por que as pessoas não chegam na hora nos seus compromissos com o reino de Deus, com a igreja, com o ministério? Por quê? E chega no seu trabalho? Porque é uma escolha. Se eu não chegar no meu trabalho na hora, eu sofro a punição. Mas na igreja não. 7, eu chego 7h30. Vocês que estão em casa fizeram uma escolha. Ah, eu acho que vai chover. Acho que vai chover. Ou estou cansado, como se a gente também não cansasse. Trabalhei muito essa semana. Nós que estamos aqui não trabalhamos. Só os que estão em casa. Percebe, gente? Vivo como eu quero. Perceba que o evangelho que está sendo pregado aí afora é um evangelho de escolhas, múltiplas escolhas. Fast food. As pessoas estão escolhendo a maneira que eu devo andar. São declarações bizarras que eu estou ouvindo. De pessoas declarando a sua fé do jeito que ela quer. Pessoas procurando fazer uma igreja para as pessoas todas entrarem e se sentirem bem sem serem incomodadas. Você sabe o que eu estou dizendo? Vou ao grupo. Ah, se eu quiser. Sirvo se eu quiser. Quando eu senti, eu não senti ainda, sabe? Senti assim, senti. Não senti assim um arrepio, me arrepiei, não sei. De que eu me arrepiar, eu sigo direitinho, eu vou servir na igreja, eu vou servir. Por que eu. Dedé, tadinho, Dedé, sozinho. Domingo Dedé adoeceu. Eu cheguei aqui, estava o coitado ele não está hoje aqui porque ele está dodói, viu? Inclusive está no hospital. Foi fazer um tratamento, uma coisa leve, mas ele queria chegar aqui a tempo, inclusive deixou a guitarra dele preparada, o Barcoquebas. Aí eu cheguei aqui, eu digo, Barcoquebas, cadê Dedé? Não vem. Romildo estava com a cara desse tamanho já, meu Deus. Aí Barcoquebas disse, não, eu disse, como é que você vai fazer? Não, eu levo. Ah, mas ele disse um levo assim, eu disse, tem um dom no coração, sabe? Eu digo, meu Deus, não. Rapaz, eu não vou te deixar sozinho não, eu vou. Quais são as músicas? Ele disse, e eu rouco, eu percebo que eu estou, orem por minha voz, eu estou sentindo essa rouquidão aí. Aí eu disse, não, cara, eu vou cantar com você. Não preparei nada, mas vou cantar com você. Mas não pode, gente, o que está acontecendo? Escolha. Escolha. Eu não quero, não estou sentindo. Quando eu sentir, eu vou cantar. Quando eu sentir, eu vou tocar. Quando eu sentir, eu limpo o banheiro. Quando eu sentir, eu limpo as cadeiras. Quando eu sentir, eu chego no horário. Quando eu sentir, não fico em casa, na poltrona, comendo pipoca, tomando suco, tomando um cafezinho. Não é verdade? Vocês estão aí? Desculpas. A decisão, querido, é diferente da escolha. Sabe por quê? Porque nos fará seguir Jesus do jeito dele. Comprometidos e apaixonados no discipulado. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo eu, mas vivo na fé daquele que morreu por mim e ressuscitou. Essa é a grande verdade. Nós precisamos, queridos, deixar encarnar em nós essa graça. E deixarmos de ser pessoas desgraçadamente arranjando desculpa para não servir ao reino e não servir Jesus. Por isso que o mundo está aí. O mundo está aí. Eu me encontro com várias pessoas que foram daqui. Várias pessoas. E eu fico olhando e digo, Senhor, o que aconteceu? Temos culpa com isso? Sim, talvez tenha. Talvez a falta de zelo, mau testemunho. Mas uma boa parte eu sei que foi
escolha. Escolheu fazer o que queriam fazer. Decisão é diferente de escolha. A escolha é um ato de preferir uma das opções dentre várias. A decisão é o resultado de seguir a opção específica. Diga sim. Siga. Seja um sim. Um seguidor integral do Mestre. Sabe por quê? Porque um dia você não vai encarar a bona no final da sua vida. Quando você chegar no julgamento. Quando você chegar no grande trono branco. Quando você chegar diante de Jesus. Você não vai dizer, Jesus, o senhor colocou um pastor desse para a nossa igreja? Bona. Olha quem estava lá. Bona, Genilson, Rodrigo, André, Marcos, Valdemir, Cristiano. Se tivesse outro, Senhor. Né? Cláudio Duarte, ou talvez outros mais famosos. Você vai se encontrar com Jesus, querido, frente a frente. E aí ele vai tomar a decisão dele, de acordo com o que aconteceu aqui. Meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Você que está aqui, fortifique-se na graça de Cristo Jesus. E o que você aprendeu, o que você ouviu, entre outras testemunhas, transmite a outras pessoas que sejam fiéis. É o processo, graça, processo. Eu recebo, eu repasso. Por que pessoas fazem isso direitinho e outras não fazem? Porque elas se apropriam da graça. Se apropria da graça. Eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Que eu vivo nisso há quase 45 anos. Desde que eu disse sim a Jesus. E quando eu disse sim a Jesus, com poucos meses, 3 meses, eu estava na rua. Nos presídios, nas bocas de fumo, nas praças, nas escolas, na rua, falando de Jesus para outras pessoas. Até detido eu fui. Porque mandaram nos chamar, eu e mais 2 jovens, que a gente estava sem saber, envolvidos com alguns traficantes do bairro, da cidade de Natal. E o delegado mandou chamar a gente. Quase que eu ia em cana. O delegado era crente. Era um presbítero da igreja presbiteriana. E ele olhou para a gente e disse, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão no meio de bandidos, de traficantes. Eu disse, a gente está anunciando Jesus para essas pessoas. A gente está tirando eles das drogas. Ele disse, mas vocês têm ideia do que vocês estão fazendo? Eu disse, não. Mas a gente quer tirar eles de lá, porque alguém tirou a gente. Entende isso? A minha vida desde lá até aqui é assim. Tirando pessoas do inferno, levando pessoas para a luz. Tirando pessoas da desgraça e mostrando a graça. Amém, queridos? Diga assim. Sim, você é um sim? Então saia daqui e saia com ousadia. Cheio do Espírito. Fé genuína. Dedé, a gente pode cantar aquela última canção, Dedé, que tu cantasse aqui. Eu acho que tem a ver, depois a gente canta outra, mas aquela. Queria que a gente cantasse essa canção, Dedé. Eu não vou cantar não, você que vai cantar, porque eu aprendi hoje também. Presta atenção nessa letra, que eu acho que tem a ver com o que nós falamos aqui. Querido, se você perceber, você olhar o cenário do mundo,
Não só do Brasil, mas se você olhar o cenário do mundo, você está vendo que a coisa está complicada. E eu e você precisamos tomar uma decisão muito severa, porque Jesus está bem perto. Então, cuidado com as desculpas, com as escolhas erradas que você talvez tenha feito ou está fazendo. E tome a decisão certa ao lado de Jesus. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me
graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Aleluia. Aleluia. Quantos de vocês já fizeram sua decisão por Jesus? Quantos de vocês estão aqui? Quantos de vocês desejam confirmar essa decisão para Jesus hoje? Fique em pé, querido. Não fique em pé para me mostrar, não. Mostrar para Ele. Você entendeu o sim que implica na sua vida e na minha vida. Saia daqui convicto. Saia daqui convicto com esse sim. Eu queria que Pedro coloque a letra dessa canção, onde essa parte, onde fala, eu irei. Me perdão aí, Pedro. Eu seguirei, né? Eu seguirei. Nós queremos terminar assim hoje. Essa vai ser a nossa oração junto aqui. Agora, lembre-se. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, porque eu venci o mundo. E aí então, você vai repetir essa frase diante de todas as pessoas. Nós vamos fazer diferente, mas nós vamos olhar mesmo. Vocês que estão aqui, olha para essa turma aqui, vocês estão aqui, como se vocês estivessem dizendo para eles, testemunhando isso. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. A tua graça me basta. O teu amor me sustenta. Meu irmão, você que está aqui, olhando para mim, me ajude a não desistir. Eu preciso de você. Em nome de Jesus. Vamos seguir juntos. Até Jesus.